Meus amados e queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vos comunica teu irmão Cristo, pastor Fernando Santos, do canal Verdade que a Bíblia traz. Quero trazer mais um vídeo abençoado e impactante com o tema O Evangelho. Venha comigo depois da vinheta. O que é Evangelho? O que significa essa palavra Evangelho? Um dos significados da palavra Evangelho é boas novas de salvação ou notícia nova, notícia boa. É um do significado da palavra Evangelho. E nós vamos, dentro dessa palavra, traz uma mensagem para nossas almas. Muitas pessoas dizem assim: eu não sirvo a Deus, eu não vou para a igreja, ou não aceito Cristo, porque o Evangelho de Cristo é pesado. O Evangelho de Cristo tem muitas coisas dentro dele. A resposta bíblica para a pergunta de muitos é: o Evangelho não é pesado. Não é pesado. A resposta está aqui no capítulo 5 da primeira carta de João, versículo de número 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A resposta bíblica é: o Evangelho de Cristo não é pesado. O Evangelho de Jesus Cristo não é pesado. Agora veja bem, existe o que o homem diz que é Evangelho, o que as instituições diz que é Evangelho, o que nos últimos dias os homens vêm dizendo que é Evangelho, que na verdade não são boas novas bíblicas, são coisas tiradas de tradição, tiradas de denominações religiosas, uso e costume, tradição do homem, invencionice de homem, visão de homens. Essas coisas que não são Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo, são pesados, são regras humanas, são coisas que pesam o homem, que trancafiam o homem, ou que prende o homem e não libertam. Quando o homem conhece a verdade o liberta, a verdade que é Cristo, a boa do Evangelho, ele não vive com peso, ele vive leve, porque o Evangelho, ele é o Evangelho de libertação, de salvação. O mais pesado Jesus já levou, que foi os nossos pecados, que foi aquela cruz, o sofrimento de toda a humanidade, um pecado de toda a humanidade lançado em Cristo. Ali sim foi pesado, Cristo carregando um peso terrível de nosso pecado, para nos dar graça para sermos livres e ouvir e receber o Evangelho de Cristo. Observamos que o Evangelho não é pesado. Então, se o Evangelho é pesado, por quê de muitas vidas? Por que de muitas vidas ser escravo? Alguém quando diz que a palavra é pesada demais, mas ela não é pesada, é que às vezes os ouvidos não estão mais conseguindo escutar ou perceber. O ouvido não está conseguindo escutar ou perceber o barulho do martelo pregando Jesus na cruz com aqueles pregos. Quando se diz que é muito pesado servir a Deus, que é difícil, é porque não tem mais audição espiritual para escutar, para fechar o olho e perceber o que Cristo passou na cruz. O coração já não está permitindo mais que a palavra, que a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça ou que quebra toda a pedra ou a penha. A pessoa não permite isso, continua com o coração duro. Por isso diz que o Evangelho é pesado. Paulo chega a dizer em Gálatas 5,13 que Jesus nos chamou para liberdade,
É só nós não usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Os mandamentos do Senhor, o Evangelho de Cristo não é pesado. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele não diz, eu vou colocar mais pesos, não vou colocar mais carga, não vou te oprimir, não vou te abafar com os meus mandamentos. Não, você vai estar livre, você vai estar leve, vivendo segundo a palavra. Os mandamentos do Senhor não são pesados, é só guardar eles. Os mandamentos do Senhor não são pesados, porque quando eu tenho o mandamento de Cristo, a Bíblia diz aqui, quando eu tenho o mandamento de Cristo, eu venço o mundo. E o que eu venço o mundo? A minha fé. Os mandamentos não são pesados. Pesado é o pecado que condena o homem. Pesado é as imoralidades que escravizam o homem, é os vícios que escravizam o homem, é a idolatria que escraviza o homem, é todo tipo de obras da carne, de obras mortas, das mentalidades escravizadas pelo pecado e pelas ações da carne. Esses sim são pesados, que além de oprimir, de escravizar aqui, ainda traz e gera condenação para o homem. Cristo não. Cristo nos gera libertação, salvação, paz, gozo na alma e no porvir a vida eterna. Essa é uma das facetas, uma das partes que significa o Evangelho. E se chegar alguém, como Paulo diz em Gálatas 1, 6, 7, um outro apóstolo, um outro anjo, pregando outro evangelho, a não ser este, ele é maldito. Qual que é esse evangelho de Cristo? Ou de boas novas? Jesus traz boas novas para a sua alma. Salvação, libertação, transformação e gozo no Espírito Santo. Que esse tempo do evangelho, o evangelho da libertação, o evangelho leve, chega até a sua alma. Quando eu digo evangelho leve, não estou dizendo para nós viver de qualquer maneira. Não é para nós usar essa liberdade para dar ocasião à carne, não. Todos que creem no Evangelho andam em santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Fique com essa palavra e receba o Evangelho de Cristo na sua casa, na sua família, na sua alma, em nome de Jesus.